Bom dia, graça e paz. Boa noite, boa tarde. Não sei qual o horário que você vai estar vendo esta aula, mas seja bem-vindo ao Centec Peniel e ao módulo de discipulado que estamos iniciando hoje. Ah, no reino de Deus, duas coisas são tarefas imprescindíveis para qualquer crente, para qualquer pessoa que se diga discípulo de Jesus. As duas principais tarefas que não podem ser esquecidas e não podem ser negligenciadas. Uma delas é o evangelismo, que nós vimos no módulo passado, e a outra que complementa o trabalho de evangelismo é o discipulado. Então, nós podemos dizer que o evangelismo é o trabalho de gestação e parto, e o discipulado é o cuidado desse bebê recém-nascido para que ele cresça e se torne um discípulo saudável no Senhor Jesus. Então, tratando de discipulado, vamos aqui a uma breve introdução. O discipulado, no contexto cristão, é o processo de aprender e ensinar a seguir e obedecer a Jesus, envolvendo a transformação pessoal e a formação de novos discípulos. Então, alguns verbos que aparecem aqui nesse conceito são importantes e nós precisamos pensar neles. Discipulado é o processo de aprender e ensinar. Tudo que eu aprendi do Senhor e da sua palavra, eu devo ensinar para outras pessoas. Também é o processo de seguir a Jesus e obedecer a Jesus. Não é só seguir, porque muitas pessoas seguem a Jesus, mas é obedecer. O verdadeiro discipulado é aquele que vai gerar obediência na pessoa que está sendo discipulado. E isso vai gerar a transformação pessoal e a formação de novos discípulos. Uma coisa que eu sempre digo e precisa estar muito, muito claro diante de qualquer líder e qualquer missionário. Nós temos que estar consciente que nós não somos eternos e não vamos nos perpetuar eternamente em lugar nenhum. Uma hora o nosso tempo em qualquer lugar acaba e nós precisamos deixar pessoas preparadas para poderem continuar o trabalho de evangelização e discipulado, continuar o trabalho do reino de Deus em qualquer lugar onde ele estiver. Então, na verdade, se nós pudéssemos resumir o discipulado numa palavra bem simples e bem prática, nós poderíamos dizer que discipular é formar novos líderes, é formar novos obreiros, novas pessoas que vão estar se engajando na obra de Deus e dando continuidade ao trabalho que a Bíblia nos propõe. Então, discipulado é um chamado para todo cristão, indo além da simples conversão e abrangendo o crescimento espiritual e a reprodução do caráter de Cristo em outros. Outra coisa que é muito importante, nós precisamos nos lembrar que tanto o evangelismo quanto o discipulado não é responsabilidade de alguns poucos privilegiados ou de alguns poucos líderes ou de algumas pessoas que têm um chamado específico. Tanto o evangelismo quanto o discipulado são responsabilidades de todo cristão. Qualquer pessoa que conheceu a Jesus, que nasceu de novo, que é nova criatura e que conhece as Escrituras, tem a obrigação e a responsabilidade de evangelizar e discipular. Então, o que é discipulado? Discipulado é aprendizado e obediência. O discipulado é o processo de aprender os ensinamentos de Jesus e aplicá-los na vida diária, buscando obedecer os seus mandamentos. Então, de uma forma bem simples, eu aprendo sobre Jesus, sobre os seus mandamentos, sobre os seus princípios e eu obedeço. Discipulado também é transformação, é um processo de mudança interior, de mudança de mente, de mentalidade, onde a pessoa é moldada à semelhança de Cristo, abandonando velhos padrões de comportamento e adotando novos valores e atitudes. Discipulado também é formação de novos discípulos.
O discipulado não se limita ao crescimento individual, mas também envolve o chamado para influenciar e guiar outras pessoas a se tornarem discípulos de Jesus. Sabe aquele texto quando Jesus disse aos discípulos: de graça recebestes, de graça dai? E outra vez, quando ele disse: dai-lhes vós mesmos de comer? Tudo que nós recebemos de Deus, tudo que nós aprendemos da palavra, todo o nosso crescimento e nossas experiências em Cristo não são para ficar conosco mesmo, elas são para serem transmitidas e ensinadas a outras pessoas. Então, você é um discípulo, você tem a obrigação de formar novos discípulos e ensinar esses novos discípulos que eles têm que formar outros discípulos também para Jesus. Discipulado também é exemplo e relacionamento. O discipulado eficaz ocorre através do exemplo, onde o discípulo observa e aprende com a vida do seu discipulador, e também através de um relacionamento próximo e intencional, com diálogo, oração e compartilhamento de vida. No Antigo Testamento, nós observamos que haviam as escolas de profetas. E o que eram as escolas de profeta? Aquelas pessoas que eram chamadas ou eram separadas por Deus ou queriam ser profetas de alguma forma, elas iam para uma escola. E nessa escola, essa escola era a casa do profeta. Então, eles passavam a morar na casa do profeta e aprendiam com o profeta, vendo o seu exemplo e não somente as suas palavras. Então, discipulado é exemplo e relacionamento. Eu não posso só ensinar conhecimentos teóricos, bíblicos, eu preciso mostrar com a minha vida, demonstrar com o meu exemplo, com as minhas atitudes, que eu obedeço a palavra e como eu posso obedecer a palavra, ok? Então, isso tem que ser intencional, isso requer convivência, porque só através da convivência é que nós conseguimos ver o exemplo das pessoas. Requer diálogo, oração e compartilhamento de vida. O discipulado, ele tem 3 estágios. Ele pode ser dividido em 3 fases. A primeira fase, vinde a mim, quando Jesus chama, que nós poderíamos dizer que é a parte do evangelismo, quando a palavra é anunciada, a boa nova é anunciada, e a pessoa ouve o convite e aceita esse convite. Depois vem a segunda fase, que é vinde após mim, que é esse processo que nós estamos estudando aqui nessa disciplina, que é exatamente o discipulado, o aprendizado, o crescimento espiritual, e depois vem a terceira fase, que é o ID. Então, você pode observar que o grande objetivo do discipulado não é você simplesmente crescer, engordar espiritualmente e ficar sentado num banco sem fazer nada. Não é isso. O propósito do discipulado é ajudar aquelas pessoas que conheceram a Jesus, que estão nascendo de novo, a crescerem, a amadurecerem e prepará-las para que elas possam continuar a missão, indo aos lugares aonde o Senhor Jesus as enviar e fazendo exatamente o mesmo processo e o mesmo caminho. Evangelizando e ganhando vidas para Jesus, discipulando essas vidas e preparando para que elas possam ser posteriormente também enviadas. Então, essas 3 fases, ou esses 3 estágios, representam a aproximação, o segmento e a missão. E isso, outra vez, não é para alguns poucos, é para todos, para qualquer pessoa que se converte a Jesus. Por que é importante o discipulado? Primeiro, porque é o cumprimento da ordem de Jesus. Jesus ordenou que seus seguidores fizessem discípulos de todas as nações. Observe que Jesus não mandou orar pelas pessoas, Jesus não mandou fazer um monte de coisas, programações, etc., que as igrejas hoje em dia normalmente fazem. A ordem que Jesus deu foi claramente evangelizar e discipular. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, evangelismo, e fazei discípulos de todas as nações. Então, nós temos que discipular porque é uma ordem bíblica. Foi essa a missão e a tarefa que Jesus nos deu. O discipulado também, ele deve ser feito porque é ele que vai gerar, vai produzir crescimento espiritual.
O discipulado é fundamental para o desenvolvimento da fé, o aprofundamento do conhecimento da palavra e o amadurecimento espiritual. O discipulado também produz fortalecimento da igreja. Ao discipular, a igreja se fortalece. Por quê? Porque os crentes não vão ser crentes imaturos, não vão ser crentes frágeis, crentes que não suportam nada. Vão ser crentes fortes, robustos e que vão suportar qualquer coisa que lhes sobrevenha ou que sobrevenha à igreja. Os novos discípulos são integrados e capacitados para servir e liderar. É dentro da igreja, não é só um momento específico que uma pessoa está discipulando a outra. A própria vida da igreja, a própria dinâmica da igreja, tudo que acontece na igreja deve ser com o objetivo, com o foco de discipular, ou seja, de integrar e capacitar os novos crentes que estão chegando. O discipulado também é importante porque ele gera impacto no mundo. O discipulado tem o potencial de transformar vidas e impactar a sociedade à medida que os discípulos vivem os valores do reino de Deus. Então, nós já sabemos que os exemplos são muito mais fortes e falam muito mais do que as palavras. Então, ter um bom discipulado na igreja vai significar que haverá crentes realmente preparados, capacitados, treinados por Deus, e esses crentes vão viver isso e vão ser esse exemplo e essa luz nos lugares aonde eles estão. E é isso que vai impactar o mundo. Como praticar o discipulado? Primeiro, seja um exemplo. Esse é o passo número 1. Você tem que ser exemplo. A sua vida, as suas palavras, as suas atitudes têm que refletir os princípios bíblicos e as verdades eternas de Deus. Então, viva de forma coerente com os princípios cristãos, sendo um modelo para aqueles que você discipula. Em segundo lugar, invista tempo. Dedique tempo para conhecer as pessoas, ouvi-las, aconselhá-las e orar com eles. Uma coisa importante é que discipulado não é um trabalho de curto prazo. Discipulado é um trabalho de longo prazo. E, na verdade, nós passamos a vida inteira nesse processo de discipulado. Durante todo o tempo da nossa vida, nós estamos aprendendo de Deus, estamos amadurecendo e estamos sendo tratados. Então, o discipulado, ele tem um começo, mas, na verdade, ele não tem um fim. O fim dele é só quando nós morrermos ou quando nós estivermos na glória. Enquanto estivermos aqui na terra, esse processo vai prosseguir, direta ou indiretamente. Ensine a palavra. Compartilhe os ensinamentos bíblicos, explicando o significado e aplicação na vida diária. Seja vulnerável. Compartilhe suas experiências, tanto os sucessos quanto os desafios, mostrando que o crescimento espiritual é um processo contínuo. E isso é importante por quê? Porque a pessoa que você está discipulando vai ver que você passou pelas mesmas experiências, que você também teve lutas, dificuldades, como você venceu essas lutas, enfim, essa transparência entre o discipulador e aquela pessoa que está sendo discipulada é importante para que haja confiança e para que haja um crescimento significativo. Seja intencional. Planeje o discipulado, estabelecendo metas e acompanhando o progresso dos discípulos. Eu acho impressionante como tem pessoas que não são intencionais nos seus atos, fazem simplesmente por fazer, sem nenhum objetivo, sem nenhum propósito. Mas, na verdade, a Bíblia nos ensina que nós precisamos ser intencionais no nosso objetivo. Então, eu não vou dizer qualquer palavra, eu não vou fazer qualquer coisa. Tudo que eu vou fazer, eu preciso estar consciente de que aquela palavra ou aquela atitude pode ser a diferença na vida de uma pessoa. As minhas palavras e as minhas atitudes podem ser a resposta para a vida de uma pessoa, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Então, eu preciso estar consciente disso, que eu sou um canal de Deus, a palavra de Deus não volta vazia e que Deus pode usar alguma coisa que eu estou falando ou fazendo para impactar a vida de uma pessoa especificamente. Por isso, eu preciso ser intencional. Planeje o que você vai fazer, planeje o que você vai falar,
e procure alcançar objetivos claros com a pessoa que você está discipulando. Um guia para aprender e fazer. Essas aulas agora vão estar baseadas em alguns artigos que tratam sobre o discipulado. E por quê? Porque geralmente alguns materiais são muito extensos, alguns são muito utópicos, e os artigos têm a vantagem de que eles são mais objetivos e conseguimos identificar melhor aqueles que são mais realistas e mais práticos realmente para a nossa realidade. Por isso, eu estou utilizando diversos artigos que, no final, estarei disponibilizando para todos os alunos. Então, um guia para aprender e fazer. O discipulado ele é fundamental na vida do cristão e é a proposta do discipulado genuíno, infelizmente, ela foi deturpada. Muitos entendem o discipulado somente como dar uma série de estudos, de 10, 12 estudos, outros entendem o discipulado como fazer discípulos de si mesmo, fazer seguidores ou apoiadores de si mesmo. Nada disso é o discipulado bíblico. O discipulado é o cerne da jornada de amadurecimento espiritual para quem segue a Jesus. É como um bebê que nasce e não é cuidado nem alimentado pelos seus responsáveis. Então, quando um bebê, uma criança, ela é bem alimentada, bem cuidada, bem ensinada, bem educada, ela vai crescer uma pessoa provavelmente boa, com boas condições em todos os aspectos. O discipulado é a mesma coisa, só que no sentido espiritual. É através dele que nós vamos nos alimentar, vamos crescer, vamos amadurecer, vamos aprender, vamos nos fortalecer para poder seguir nossa caminhada com Jesus. Mais do que uma prática, é um chamado para viver em comunhão íntima com o Mestre, refletindo a sua essência em todas as áreas da vida. Então, mais uma vez, discipulado não é conhecimento teórico ou bíblico, discipulado é prática, é vida. Não se trata apenas de aprender sobre Jesus, mas de caminhar ao seu lado, buscando diariamente ser transformado à sua imagem. O discipulado molda o nosso caráter, alicerça a nossa fé e nos conduz a uma vida autêntica e comprometida com os ensinamentos de Jesus. Essa jornada envolve ensino e aprendizado mútuo, onde o discípulo não apenas absolve conhecimentos, mas também compartilha, seguindo o exemplo do próprio Jesus. Então, enquanto uma pessoa está sendo discipulada, ela também já pode ensinar alguma coisa que ela está aprendendo para outras pessoas. E isso é importantíssimo. É bom que a gente estimule as pessoas que nós estamos discipulando a contar as coisas que ela está aprendendo e as experiências que ela está tendo com Deus para outras pessoas. Porque quando nós ensinamos, nós aprendemos mais do que quando nós estamos simplesmente estudando. E, além do mais, aquilo que nós ensinamos vai se tornando mais sólido, mais forte e gerando mais convicção na nossa vida. O ditado judaico, cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino, simboliza a proximidade e dedicação entre discípulo e mestre. Então, não dá para discipular uma pessoa mantendo distância. Na verdade, se você vai se propor a fazer um discipulado com alguém, você precisa estar próximo dessa pessoa, essa pessoa precisa estar próximo de você, ela precisa conviver com você de alguma forma para ver como você vai reagir e agir nas diferentes circunstâncias da vida. Como discípulos de Jesus, nós somos chamados a aprender com ele e a ensinar o que ele ordenou. Mateus 11, 29 vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para a vossa alma. Então, nós precisamos aprender com Jesus e transmitir isso para outras pessoas. Em Mateus 28, 19, o texto que eu creio que todos aqui conhecem de trás para frente,
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí eu pergunto: nós podemos selecionar as pessoas para fazer discipulado? Ah, eu vou discipular esse porque esse aqui eu gostei dele, ele é mais simpático. Esse aqui eu não vou discipular, não, porque ele é muito calado, ele não demonstra muito interesse. A Bíblia é clara, Jesus disse: fazei discípulos de todas as nações. Isso implica que não cabe a nós selecionar ou discriminar quem nós vamos discipular. O discipulado deve ser feito com todas as pessoas que receberam Jesus e que se comprometeram com Jesus. O que vai acontecer na vida delas a partir desse processo de discipulado não é responsabilidade sua, é responsabilidade de Deus por meio do Espírito Santo. Você tem que cumprir a ordem dada por Jesus, ensinar, caminhar junto, ajudar a pessoa a caminhar, a aprender. Depois, se ela deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida e se ela obedece o que ela está aprendendo, isso não é problema seu, tá? Então, não podemos fazer discriminação quanto ao discipulado. Assim como também não podemos fazer discriminação quanto ao evangelismo. Todas as pessoas precisam ouvir o evangelho. Esse chamado é contínuo e não se limita ao tempo, mas permanece até a volta de Jesus. Enquanto estivermos aqui na terra, enquanto a igreja não for arrebatada, essa tarefa continua. O discipulado cristão, portanto, é mais do que uma tarefa, é a essência de uma vida comprometida com Cristo, sendo transformado por ele e capacitado a transformar outros. Um verdadeiro discípulo de Jesus, ele vai desejar na sua alma, em todo o seu ser, transmitir para outras pessoas, ensinar outras pessoas, ajudar outras pessoas a viverem a vida cristã. É algo natural de um discípulo de Jesus, porque ele não quer para si somente tudo aquilo que ele recebeu e experimentou da parte do Senhor. Então, outra vez, o que é discipulado? O discipulado é o processo de aprendizado e transformação pelo qual um seguidor de Cristo se compromete a ser moldado à imagem de Jesus. Observe, o discipulador tem a responsabilidade de ensinar, de caminhar junto, mas quem se compromete em seguir e deixar ser moldado por Jesus é o discípulo, aquele que vai ser discipulado. Então, é importante entendermos isto. Assim, é mais do que uma prática religiosa, uma série de reuniões ou aprender a visão denominacional da instituição, mas trata-se de uma jornada de intimidade e obediência a Deus, conduzida pelo Espírito Santo para que Cristo seja formado em nós. Nós precisamos ter bastante cuidado também com alguns modelos de discipulado que nós vemos hoje por aí, porque muitos deles, na verdade, não são discipulados bíblicos, são discipulados para gerar fidelidade a um líder ou são discipulados para passar uma visão denominacional ou um modelo de crescimento. Então, formar reprodutores daquela visão ou daquela estratégia que uma determinada igreja ou uma denominação tem. Isso não é discipulado bíblico. O discipulado bíblico é ensinar sobre a Bíblia, sobre as verdades espirituais, sobre os princípios da palavra de Deus e de Deus, e viver a vida cristã independente de qualquer igreja, de qualquer denominação ou de qualquer circunstância, independente de qualquer método. Então, nós não somos chamados para fazer discípulos de uma instituição, nós somos chamados para fazer discípulos de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Gálatas 4:19, palavras do apóstolo Paulo, que mostram que o trabalho de discipulado tem as suas dores, é como as dores de parto. Tem os seus percalços, tem as suas dificuldades e tem as suas lágrimas. E nós precisamos estar preparados para isso.
No discipulado cristocêntrico, Jesus é o modelo, o mestre é o objetivo final. Ele nos chama não apenas para conhecê-lo, mas para segui-lo e imitar seu caráter, valores e missão. Ser um discípulo é abraçar a identidade do Filho de Deus, deixar para trás padrões mundanos e viver conforme os princípios do reino de Deus. Eu creio que isso está super claro. Isso significa adotar as virtudes de Cristo como amor, humildade, mansidão, fé e justiça, refletindo sua luz em cada aspecto da nossa vida. O processo discipular. O processo discipular, ele envolve três dimensões principais. A primeira dimensão é a identidade, a segunda dimensão é a transformação e a terceira dimensão é a missão. Então, vamos entender um pouco o que são essas três dimensões. Primeiro, o discipulado, ele restaura a nossa identidade como filhos amados de Deus, redimidos e chamados para sermos moldados à imagem de seu filho. Então, a primeira coisa que o discipulado promove na vida de uma pessoa e que nós devemos nos preocupar em focar nisso é essa restauração da identidade. Quem nós somos agora como salvos? Nós estamos perdoados dos nossos pecados, nós somos uma nova criatura, nós somos filhos de Deus, nós somos participantes da natureza de Deus, etc, etc. Então, o novo convertido, ele precisa ter consciência, em primeiro lugar, quem ele é no reino de Deus, qual é a sua identidade. E o nosso objetivo deve ser caminhar na direção de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Ou seja, nós precisamos nos tornar irmãos gêmeos de Jesus. O que significa isso? Significa que nós somos tão parecidos com Jesus que as pessoas, ao olharem para nós, não consigam discernir se somos nós ou se é Jesus. Não consigam diferenciar quem é quem, de tão semelhantes, de tão parecidos, de tão identificados que nós estamos com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o modelo. Então, o primeiro passo é gerar essa identidade. O texto de Romanos, então, brevemente, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que chamou, a esses também glorificou. Então, observe que nós fomos chamados por Deus para sermos conformes à imagem do seu Filho. O texto aqui também vai nos dizer que Jesus é nosso irmão mais velho, nós somos os irmãos mais novos. Temos o mesmo Pai, portanto, devemos viver o caráter de Cristo. Em segundo lugar, ele promove transformação, renovando a nossa mente e alinhando o nosso comportamento ao caráter de Cristo. Então, quando nós vamos aprendendo a palavra, e a palavra é um dos meios pelos quais a nossa mente é renovada e nós somos transformados. A nossa mentalidade é mudada. Nós deixamos de pensar como o velho homem, como segundo os padrões do mundo, e nós agora passamos a pensar conforme os pensamentos de Deus, porque inclusive a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por fim, o discipulado nos impulsiona à missão, vivendo como sal e luz no mundo, sendo testemunhas do Evangelho e contribuindo para a edificação do corpo de Cristo. Isso aqui não significa que todo mundo vai ter um chamado para ir para a China ou para a Índia ou para qualquer outro lugar do mundo, para uma tribo indígena ou para o Polo Norte ou Polo Sul. Não. Não significa isso, mas significa que qualquer crente,
qualquer discípulo de Jesus, no lugar aonde ele estiver, ele tem a obrigação de pregar o evangelho e de ser testemunha de Jesus. Pode ser na sua casa, no seu trabalho, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, não importa. No lugar aonde você estiver, você, como crente, tem a responsabilidade, a missão de ser sal e luz, de ser testemunha de Jesus e de pregar o evangelho. Mateus 28, 19 e 20, um texto bem conhecido. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aqui surge uma pergunta. Eu ganhei uma pessoa para Jesus. Quem tem a responsabilidade de discipular esse novo convertido? Eu. Cada pessoa, na verdade, que ganha alguém para Jesus, tem que estar consciente que a responsabilidade de ensinar, de discipular aquela pessoa, é da pessoa que ganhou aquele para Jesus. A não ser em alguns casos, algumas circunstâncias, que seja necessário a ajuda e o apoio de uma outra pessoa mais experiente. Mas a responsabilidade é de todos, de cada um que ganha uma vida para Jesus. Discipulado cristocêntrico. Vamos entender um pouco o que significa isso. Diferente do discipulado institucional, que muitas vezes prioriza regras humanas e objetivos organizacionais, o discipulado cristocêntrico, ele é relacional e espiritual. Ele não busca formar servidores de uma instituição ou de líderes denominacionais, mas seguidores de Jesus que influenciam o mundo com o amor e a verdade do Evangelho. É um chamado à liberdade em Cristo, uma jornada de crescimento contínuo e um convite para viver em comunhão com Deus e com os irmãos. A importância do discipulado. O discipulado é o coração da grande comissão deixada por Jesus em Mateus 28, 19. Ide e fazei discípulos de todas as nações. No módulo passado, vocês devem se lembrar que o professor, quando falou de evangelismo, ele disse que havia duas formas de evangelismo: o evangelismo semear e o evangelismo colher. Que o evangelismo de semear era simplesmente sair. Pode ser distribuindo folhetos, pode ser falando com as pessoas, pode ser fazendo alguma coisa num sinal, pode ser fazendo mil e uma coisas. Você simplesmente está semeando a palavra. O evangelismo colher é aquele evangelismo que você vai pregar o evangelho para a pessoa e vai ajudar essa pessoa a crescer, vir para Jesus realmente e crescer na presença de Deus. Então, o evangelismo, e a grande comissão, mais especificamente, não é simplesmente você pregar o evangelho, eu fiz a minha parte, o resto é com Deus. É você ajudar essa pessoa a crescer. É como um bebê recém-nascido. Um bebê recém-nascido, se não houver ajuda de alguém, cuidado de alguém, ele morre. Assim também são os bebês espirituais. Portanto, não é apenas uma prática opcional, mas um chamado essencial para todo seguidor de Cristo. E é justamente porque não acontece esse evangelismo colher que nós vemos muitas pessoas que aceitam Jesus e que nem vêm para a igreja, ou que vêm para a igreja e depois não vêm mais. Por quê? Porque simplesmente não tem ninguém que se junte, que colhe nessa pessoa para ajudá-la a crescer, para orientá-la, para guiá-la no processo de crescimento. A razão da importância do discipulado está em sua capacidade de transformar vidas, moldar o caráter cristão e equipar os santos para viverem como representantes do reino de Deus. Identidade, crescimento e missão. As três fases do discipulado. Primeiramente, o discipulado é indispensável porque ele forma a nossa identidade em Cristo. Nele compreendemos quem somos em Cristo, filhos amados de Deus, resgatados pela graça. Essa identidade nos liberta de viver segundo os padrões do mundo, dando-nos segurança em nossa posição como cidadãos do reino.
Sem discipulado, muitos permanecem espiritualmente imaturos, vulneráveis a crenças errôneas e práticas superficiais que levam, não raramente, a ministérios tóxicos e seitas antropocêntricas. Além disso, o discipulado promove o crescimento espiritual. Ele nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus, renovando a nossa mente e fortalecendo o nosso caráter à semelhança de Jesus. O processo discipular também nos ajuda a vencer fraquezas, pecados e desafios, capacitando-nos a viver de forma plena e abundante. Por fim, o discipulado tem impactos missionários. Ele não apenas nos transforma, mas nos capacita a transformar outros. Um discípulo maduro é sal e luz no mundo, vive como um embaixador de Cristo e participa ativamente na edificação do corpo de Cristo. Mateus 5, 13 a 16 vai dizer: Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Segundo aos Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Contraste. Diferente do discipulado denominacional, que muitas vezes se concentra em atividades ou cargos, como um treinamento quando você entra em uma nova empresa, o discipulado cristocêntrico, ele é relacional e intencional. Ele nos ensina a viver como Jesus viveu, servindo em amor e proclamando o evangelho. É por meio do discipulado que o reino de Deus é estabelecido. E aí aqui nós temos uma imagem que vai nos mostrar o que é o processo de discipulado de forma ilustrada. Ele tem 3 colunas. A primeira coluna é a restauração da identidade, a segunda coluna, a transformação de mente, e a terceira coluna, o engajamento da missão. Se qualquer uma dessas colunas não estiverem ou estiverem deficientes, todo o restante do processo será prejudicado. Então, é importante que essas 3 colunas estejam bem sólidas e, quando isso acontece, de fato, o discipulado está acontecendo. E observe, outra vez, discipulado não acaba, é durante toda a vida, enquanto estivermos neste mundo. Finalizamos aqui a nossa primeira aula. Que Deus os abençoe, reflitam sobre tudo isso e nos vemos no nosso próximo encontro.